Boa tarde, Rede. Eu sou a Dani Delfini, criadora do Sustenta o Quê? Crio conteúdo aqui sobre sustentabilidade e fiz uma transição de carreira em 2013 e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência. Depois que eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar exclusivamente com sustentabilidade, muita gente me procurava para saber quais eram os melhores caminhos, né, para a gente começar a trabalhar exclusivamente com esses temas e quais eram, então, as conexões, né, qual era o network necessário, que tipo de formação tinha. Era aí, gente. E aí, eu fiquei sempre fazendo muitos cafés sobre carreira, transição de carreira com muita gente. E quando foi o ano passado, eu consegui viabilizar um programa de mentoria online com uma amiga que é psicóloga de carreira. Então, a Cris Takahashi trabalha comigo nessa orientação. Ela traz muitas ferramentas e muitos exercícios da psicologia para a gente olhar primeiro para dentro da gente, para a gente se reconhecer, se entender, né? Para a gente realmente ficar seguro do nosso estilo, né? De atuação, do que a gente gosta de fazer, do que a gente tem talento para fazer, para a gente olhar, valorizar nossas experiências. Então a Cris faz todo esse trabalho, né? De psicóloga, de carreira, né? De olhar para tudo isso e organizar tudo isso em 2 encontros. Outros 2 encontros eu utilizo para a gente olhar para o mercado. Então, primeiro a gente olha para dentro, depois a gente olha para fora. E aí eu vou trazer então alguns estudos, dados sobre os setores que mais contratam profissionais de sustentabilidade, profissionais que têm esse olhar, né, de sustentabilidade. E porque a formação em sustentabilidade é mais recente. A gente vai falar com a Daís e ela vai contar um pouquinho, inclusive, disso, que é a trajetória dela, acadêmica. E aí eu olho então para o mercado, trago todos esses dados que eu fui organizando, que é uma pesquisa grande que a gente tem que fazer, né, sempre que a gente vai olhar para a carreira, e eu organizo essa pesquisa e trago esses dados para vocês. E aí eu organizo mais 2 encontros com profissionais sêniores de sustentabilidade, que trabalham em áreas de sustentabilidade ou que sejam empreendedores de marcas que estão pautadas na sustentabilidade, ou que sejam, enfim, funcionários do terceiro setor, que é um setor que contrata muita gente também da área de sustentabilidade, com esse olhar, né? E aí eu faço 2 encontros de network para vocês trazerem perguntas, reconhecerem e conversarem com essas pessoas e verem como é a realidade mesmo desse tipo de trabalho, né? Quais são as demandas e os desafios. E para fazer networking. Então são 6 encontros no total, de 1h30, tudo online. E a gente está na 7ª turma. Depois dessa 7ª turma, a gente vai fazer uma pausa e vai repensar o programa, vai ver o que a gente pode melhorar, se a gente consegue ter parceiros também. Então é importante, eu nem ia fazer essa turma, mas eu fiquei muito emocionada com o depoimento da Daíse, por isso que eu convidei ela para vir conversar aqui com vocês, tá? Sobre a mentoria de carreira, e ela vai contar isso e tudo mais. Então eu vou fazer essa 7ª turma. Quem tiver dificuldade com relação ao valor, me envia uma mensagem por DM, tá? Porque a gente ainda tem alguns cupons. Eu tenho uma lista de interessados na mentoria de carreira e eu mandei alguns privilégios ali, né, para eles, para essa galera que já tinha demonstrado interesse. Então eu mandei para eles alguns cupons de desconto. Então eu vou esperar até sexta-feira. Se esses cupons não forem utilizados, eu vou distribuir para quem tiver interesse. Então, quem tiver interesse e tem alguma dificuldade com relação ao valor, já sinaliza para mim por mensagem direta que a gente vai estar vendo se a gente vai ter. Na sexta-feira eu respondo para vocês e mando essa oportunidade, distribuo, enfim, tá bom? A gente analisa. Enfim, a gente quer fechar essa 7ª turma porque tem sido um trabalho muito gratificante. E eu vou chamar a Daíse para ela contar um pouquinho da experiência que ela teve com a gente. Guia aqui, a gente se conectou e... Oi, querida. Oi, Tudo bem? tudo bem? Ai, parabéns, parabéns. Obrigada, 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 obrigada. Eu estou muito feliz.
Vamos contar para as pessoas por que eu estou te dando parabéns, que eu acho que é uma coisa assim, nossa, eu tenho muita admiração por pessoas que seguem a carreira acadêmica, porque para mim foi um grande esforço trabalhar e fazer o meu MBA. Eu fiz o semestre passado uma matéria de mestrado e estou quase surtando. E a Daís entrou no doutorado em ecologia. Então agora vai ter uma transformação aí na sua vida, né? Com essa. Radical, vai ser. Vai, né? E aí ela. Então eu tô dando um parabéns, porque, gente, você, sei lá, se dedicar à pesquisa científica ou continuar, né, nesse caminho, nessa trajetória acadêmica no Brasil hoje, e ainda para uma mulher, né, uma mulher que tem filho, né, ela tem um filho, enfim, uma mulher que está ali na luta, trabalhando, cuidando de criança e ainda se dedicar a isso. Sinceramente, eu acho que a gente tem que dar muito apoio, parabéns, reconhecimento, tudo. Então é por isso que eu estou dando, estou recebendo ela assim com esse parabéns. Obrigada, Dani. É uma alegria mesmo imensa, tanto passar no processo de seleção do doutorado, quanto estar aqui. Ah, querida. Conta pra gente um pouquinho de você, dessa sua trajetória, e aí a gente vai conversando, enfim. Eu sou engenheira florestal, formei em Viçosa, na UFV, fiz mestrado lá também. E, assim, você falou, e é uma verdade dura de ser dita, fazer pós-graduação não é uma coisa fácil. A exigência que a academia faz da gente em relação à saúde mental é altíssima. E aí, na época, eu tinha recém-casado, o marido fazia doutorado e tal, e eu não segui na carreira acadêmica, parei no mestrado quando defendi, mas continuei dentro da universidade, né? Tive duas bolsas de aperfeiçoamento, uma na fitopatologia e a outra na entomologia florestal, com dois professores que foram assim, carrasco é pouco, sabe? Gente que produz muito, muito artigo, mas assim, a ciência, para mim, parece que é mais do que isso, do que essa produção em série de documentos. E aí apareceu a oportunidade de fazer um concurso público e eu vim parar na Bahia. Né? Passei nesse concurso, vim ser professora aqui na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia e desencanei desse lance de doutorado, porque, né, eu estava empregada. E aí o fazer docente me transformou. Porque a responsabilidade de construir esses cidadãos profissionais dentro de uma carreira que majoritariamente está ligada ao meio ambiente, ele é muito motivador, transformador e potente. Nesse processo, eu tinha certeza que eu não queria fazer doutorado. E aí fui pressionada pela instituição e tal a fazer o doutorado de alguma maneira. Iniciei um doutorado que a gente chama de DINTER, né, que é doutorado interinstitucional, que era da minha universidade com a Universidade de Barcelona. Fui até a qualificação, precisava só escrever a tese, e aí eu decidi, né, não estava suficiente, decidi parir uma criança. Aí, nesse lugar aí de mulher, mãe e tal, e essa criança, eu não consegui. E foi muito difícil, aparentemente, socialmente falando, pareceu que era um absurdo eu abandonar o doutorado para essa criança. Mas também é parte fundamental de quem eu sou, o meu maternar. Né? A minha escolha pelo tipo de ser humano que eu quero criar, ela atravessa e ela vem na frente na frente do ser professora. E não foi, naquele momento não parecia uma troca difícil. O Matheus era muito pitíoco, ele não tinha nem 2 anos ainda. Aí abandonei o doutorado, apesar das críticas, e fiquei num lugar que eu estava, que era confortável. Né? Porque ser professora não é ruim. Ainda que o salário não seja o que a gente merece, ainda que tenha dificuldade com o governo do Estado, ainda que o financiamento de pesquisa seja restrito. Mas essas pessoas que entram num curso superior, elas têm sonhos demais, sabe? E fazer parte desse processo de transformar sonho em realidade é muito
incrível, assim, é o mínimo que eu posso dizer. E aí, com o passar do tempo, o divórcio e essa retomada de mim mesma, de encontrar quem eu era, o desejo de fazer o doutorado e num doutorado que fizesse sentido, ele apareceu. Antes do doutorado apareceu você, né? E a mentoria. Aí a gente vai falar, a gente vai falar então dessa fase, mas engraçado, né? Porque a gente conversou um pouquinho, vamos falar do quê? Vamos falar disso. Só que agora tem um comentário aqui, tipo, alguns comentários que talvez mudem o rumo um pouco da nossa conversa, porque falando que a academia não é um lugar confortável para mães. E eu não lembrava, sinceramente, do esforço que era, mas eu também nunca tinha feito nada do mestrado, ligado a mestrado, né? Mas assim, eu tô achando muito absurdo o volume do esforço e eu nunca me imagino mãe. Com as coisas que eu faço na minha vida, eu olho para as mães e eu falo, eu não faria metade das coisas que eu faço para mim. E eu fico num lugar super desconfortável, que eu me acho super assim, eu jamais teria a capacidade que vocês têm de se dividir, de se doar tanto assim para uma criança, porque no final das contas, a gente está em 2021 e é a mãe, né? Eu falei há pouco, a gente está aqui, eu e mais duas amigas, celebrando esse doutorado. Uma é mãe, a outra não é. E aí, a nossa opinião, minha e da minha outra amiga que é mãe, é ser mãe não. Vem ser mãe não. Esse negócio de ser mãe é barril demais, sabe? É muito difícil. E eu falei, eu comentei com ela, eu falei, Dani, é a pessoa que eu seria se mãe não fosse. Porque as coisas que você pode fazer, eu não tenho acesso. Eu não consigo ir até aí. Porque são escolhas, parecem escolhas naturais, seriam escolhas naturais para mim, né? Escolher A ou B, deixar de fazer isso ou aquilo, e que eu não tenho muita saída porque eu preciso atender as demandas de um ser humano que eu estou construindo. É muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Mas eu vou te falar que eu queria muito ser mãe. Muito, muitíssimo, assim, tipo... Eu sou muito tia, né? Mas eu queria muito ser mãe. E isso também não foi uma escolha fácil. Porque não foi uma escolha, foi uma falta de opção, na verdade. Como eu não queria ser mãe sozinha, né? Mãe solo, eu queria eu queria ser mãe como fruto de um amor e tal. E isso não deu certo, assim. Eu me separei também e tal. Então, a minha vida foi tomando um rumo que eu precisava ocupá-la de mim mesma, né? Entendeu? Então, não é que foi uma escolha... Não foi uma escolha pensada também. Acho que a gente toma algumas decisões que estão dentro da gente. Então, a minha decisão pela dança, pelos estudos, assim, essa questão da sustentabilidade, essa entrega que eu tenho, né, para a sustentabilidade. Tipo, tudo que eu faço aqui é voluntário. As pessoas não entendem muito, mas é voluntário. É uma vitrine? É uma vitrine do meu trabalho, mas é voluntário. Tem trabalho envolvido, né? E aí eu fui me ocupando dessas outras coisas, assim, para ocupar a minha vida com coisas que fizessem sentido, né? Então, às vezes não é uma escolha pensada também, sabe? Tipo, ela escolheu a vida boa. Não, mas não é boa a vida, né? Assim, por ser mãe, muitas vezes é muito difícil para quem não é mãe acessar a problemática do ser mãe, entendeu? Porque a gente é ensinada, né, enquanto mulher, que o amor é aquele amor da Disney, né? Do romance, do homem que te salva e tudo mais, e que o fruto dessa relação é um filho, e que ter um filho é o propósito pelo qual você foi criada, né, e tal. Só que quando a maternidade vem, ela, sabe, ela dá na tua cara, assim, sem dó. A mulher que é mãe, ela é retirada da sociedade com muita força, sabe? A gente não tem espaço. A gente não há lugar para mulheres que são mães. Por quê? Porque normalmente as pessoas falam sem pena assim, ai, detesto criança. Só que quando você fala assim, eu detesto criança, você não pensa que aquela criança está ali porque aquela mulher precisa estar naquele lugar. Não, e aí quando você diz, ai, nesse hotel não cabe... nesse hotel não cabe uma criança, nesse restaurante não cabe uma criança, nessa festa não cabe uma criança, nesse congresso não cabe uma criança, você está dizendo necessariamente que também não cabe a mãe. E aí é muito difícil, muito difícil. Foi um lugar que eu rasguei na unha, assim, dentro da academia, da minha instituição. Porque eu tinha estudantes que eram
pais e mães. E aí, quando eu virei mãe, não tem lugar onde meu filho não vá, entendeu? E aí começou a ser natural, dentro do engenharia florestal, a presença dessas crianças, filhos de alunos e outras professoras e professores que também com filho pequeno, numa reunião de departamento, reunião de colegiado, dentro da sala de aula, no laboratório, correndo pelo pátio, gritando enquanto a gente está dando aula, sabe? Isso começou a ser natural. Então foi um espaço que eu precisei abrir, assim, com força, e determinada, não vai acontecer, eu só vou estar aqui se ele puder. Quando ele teve um problema na creche, que a universidade tem uma creche restrita, cheia de burocracia, mas enfim, ele teve problema lá com a creche e tal, de uma criança que batia nele, que a creche não sabia mediar. Eu falei, não tem problema não, eu tiro ele da creche. Aí fui no RH da universidade e falei assim, olha, ele precisa trocar de espaço, não dá para ele continuar aqui, vocês não vão resolver, então eu quero uma licença, porque para fazer a introdução dele em outro espaço, eu não posso estar aqui. Então é isso, sabe? Eu bati muito o pé, eu arranquei muita confusão dentro da instituição e não arredei pé por causa disso, porque quando eu estava num lugar de poder, eu era professora. Então, quando eu bati o pé e disse, eu vou fazer isso e ele vai estar comigo, eu estava abrindo espaço para todos os discentes que vieram depois de mim. Né? Hoje está muito mais fácil para os meninos e meninas que têm filhos por causa disso, porque eu bati o pé. Eu lembro uma vez a gente fez uma reunião de colegiado e aí eu levei uma caixa de Lego para ele brincar. E aí, quando acabou a reunião, veio uma professora falar comigo que era de outro departamento, mas do nosso colegiado, e falou assim, tudo bem se eu trouxer Heitorzinho semana que vem e tal? Porque eu vi que você trouxe eu trouxe Lego, tudo bem se ele vier brincar? Eu falei, lógico, qual o problema? Aí, na outra reunião, aí ela trouxe também uma caixa de Lego, ficou os dois meninos brincando e tal. E assim, ninguém abria a boca para falar nada, porque naturaliza, sabe? Mas esse não é o espaço natural das mães dentro da sociedade. Bom, deixa eu mudar aqui o título, que vai ser uma live feminista agora. Tá bom. Porque a gente precisa falar disso, né? Eu, por exemplo, não posso falar. Eu preciso ter uma convidada que fale. Porque eu tive essa vivência quando eu fui... O primeiro trabalho que eu tive fora do banco, né? Quando eu vim para a sustentabilidade, foi numa startup de desenvolvimento infantil. Então, eu me deparei com esse universo que você está trazendo, das mães de crianças pequenas, até 3 anos, né? E, enfim, de um universo completamente diferente. E hoje, quando a gente olha para o feminismo, né, a gente tem esses tapas na cara, digamos, né? Como assim a gente está reduzindo a mulher a alguma coisa, algum espaço que ela... né? Não, você só pode fazer isso ou ficar ali e tal, sendo que o mundo só existe humanidade porque existem mulheres que pariram 8 bilhões de pessoas e elas estão por aí. Né? Então, como que a gente fez isso, né? Como é que a gente inverteu essa lógica do cuidado coletivo, por exemplo, né, de outras culturas, né, de um cuidado mais social, digamos, com aquele ser e tal, e colocou tudo isso que a gente coloca nas costas das mulheres. Uma coisa meio a gente precisa parar, né? E às vezes falar um pouco para cair a ficha, né? É difícil, mas a gente só se dá conta disso, Dani, quando a gente vive, ou quando a gente está muito perto de uma mulher que experimenta isso, sabe? Porque o que vende é isso, é o amor incondicional pela criança, é as delícias de ser mãe, né? Como é que é? Ser mãe é padecer no paraíso? Não é paraíso não, gente. É o inferno sobre a terra. E a gente está fazendo aquilo porque a gente já entrou nessa barca furada e a gente vai até o fim. Né? É óbvio que a gente ama a criança, né? É óbvio. Eu amo profundamente meu filho, ele é fofo, todo mundo acha ele incrível, olha que delícia, eu amo muito meu filho. Mas ser mãe é muito foda, sabe? E a Ana Dária acabou de falar, a Ana Dária é a minha amiga que está aqui bebendo comigo. É isso, o que sobra pra gente é a gente, entendeu? A gente só consegue porque a gente é laço, é unida, porque a gente tá uma segurando na mão da outra, porque senão a gente não vai a lugar nenhum, não. A gente tem que segurar mais as nossas mãos, né? Ela perguntou quantos homens tem aqui. No meu perfil, Ana, são 24% só. Então deve ter bem pouco. Nas lives, assim, é tipo muito raro.
Mas quando você fala de segurar as mãos, quando eu olho para a mentoria de carreira, eu vejo tanto isso. A gente teve 3 participantes homens em 6 turmas, né? De mais ou menos 10 pessoas cada turma. E eu acho que o que a gente faz mais ali é segurar as mãos. Porque, por exemplo, a Dani, que é uma outra parceira que teve, acho que na terceira turma a Dani estava, e a gente se tornou parceira de trabalho e tal. A Dani era uma pessoa assim. Eu olho para ela e falo, meu, eu não acredito que tudo isso estava escondido ali, meio inseguro. Né? Essa questão feminina, a gente é muito mais insegura com as coisas que a gente projeta, né, que é empreender e tal, e de repente, na mentoria, ela também se sentiu segura, falou, é isso mesmo, foi para cima, retomou o projeto dela de economia circular, está desenvolvendo aí embalagens, enfim, né, produtos circulares e tal para a galera, e tá todo vapor, assim, aí a gente continua juntas em alguns projetos. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo, às vezes, quando a gente abre a câmera e a turma começa a se apresentar, eu fico desse tamaninho, assim. Eu falo, gente, o que essa pessoa está fazendo aqui? O que eu tenho para trocar com uma pessoa desse gabarito? Sabe? Assim, com essa história, com todo esse conhecimento, com essa fala forte, nananana. E aí eu vejo muito assim a mentoria como quase um grupo de sororidade, assim, tipo, a gente tá ali. Sim, de dar as mãos, né, Dani? Eu vejo muito isso, assim, a gente fala, em todos os grupos tem uma hora que a gente fala como chama? Daquela autossabotagem, né, que a gente, realmente, as mulheres se A autossabotam. síndrome da impostora. Tem essa síndrome de tipo, ai, não, eu não tenho capacitação suficiente, meu currículo não é suficiente para aquela vaga, eu não estou preparada, eu isso, eu aquilo, e não vou aguentar. Tem muito isso. A gente, antes de tentar mesmo, a gente nem manda. Ai, você acha que eu devo mandar meu currículo? Você acha que não sei o quê? E, assim, estou falando isso de um lugar que eu também frequento o tempo todo, né? Mas quando a gente se junta no grupo e fala junto, parece que a gente tira aquela força que faltava, que é uma mãozinha amiga, né? Não, dá a mão aqui, vai lá e tenta. E vambora, você pode sim e tal. Acho que é muito isso. Assim, você sabe, né? Eu sei que você falou isso no post que você fez. Assim, eu já frequentava esse espaço aqui, eu já interagia muito com você, eu já te admirava profundamente. Eu tinha curiosidade no primeiro momento sobre a mentoria para saber o que rola. Só que a gente está nesse desgoverno, né, no momento de achatamento de salário, de insegurança, sabe, dar um certo pânico. E aí eu pensei, bom, quem sabe a mentoria de carreira, ela não me ajuda a encontrar outros caminhos, que não sejam só esse do serviço público, né, professora e tal, que assim, prestar consultoria, construir projeto, é um negócio que eu acho que eu tenho condição de fazer. Vou lá ver qual é que é esse negócio. E quando eu cheguei, assim, na nossa primeira conversa, eu era muito ponto fora da curva, né? Assim, as pessoas estavam procurando, era muito diferente do que eu tinha pensado, porque é gente que vem do mundo corporativo, que entende esse negócio dessas relações de PJ, né? E uma linguagem corporativa, uma ideia corporativa já inserida num mercado que eu não faço parte. Tem 14 anos que eu sou professora. E achei aquilo tudo muito interessante. E carreguei isso, eu estava dando aula semestre passado de certificação florestal, eu falei, gente, vamos parar? Vamos abrir aqui um parêntese, porque eu estou fazendo uma call de mentoria aí de sustentabilidade, eu queria conversar com vocês. E aí? Eu estou vendo tudo. Aí, se empolgaram, né? Aí, assim, tudo que eu fui aprendendo, eu fui dividindo, sabe? E aí eu falei com eles, eu sempre falei isso, só que sem nenhum fundamento científico, sem uma base concreta. Mas eu sempre falei isso para eles, falei, não existe a possibilidade de ninguém aqui ficar rico, a gente é tudo pobre. Trabalhando ninguém enriquece. Não vai ficar rico. Não, pode ficar melhorzinho de vida, confortável, mas rico não vai ficar. Então a gente tem que buscar felicidade.
Esse negócio de sucesso aí não é dinheiro, ele é outra coisa. E aí eu comecei a falar com eles que existiam outros caminhos, que existiam outras possibilidades. Aí veio aquela aula da Cris, que ela falou sobre as âncoras de carreira, sabe? Sobre você reconhecer quais são os seus pontos fortes e decidir se você quer equilibrar ou se você quer focar no que é teu ponto forte e tal. Isso foi muito bom para mim e para essa turma que estava tendo aula comigo, porque a gente conversou muito por isso. A gente ficou assim, tranquilamente, umas 4 semanas falando de coisas que não eram certificação florestal. E que tem tudo a ver. Porque assim, mesmo que a gente não tivesse especificamente falando sobre o processo, sobre o mercado, sobre as empresas florestais, sobre isso, a gente estava falando disso. Porque o estudante sai da graduação, ele acha que só tem 2 caminhos, que é ou ele vai fazer mestrado, doutorado e virar professor, ou ele vai para uma empresa florestal. E qualquer coisa parecida com isso. Eu falei, não, gente, aí a gente teve aquele papo carreira com aquela moça que eu não lembro mais o nome, da empresa que é hoje uma operadora de turismo, e que ela foi falar de turismo socioambiental, de empresa de impacto. Ah, Daniela, pelo amor de Deus, né? E olha, já tá retomando as viagens, né? Ela me mandou o roteiro para a Amazônia, tô apaixonada já. Já tá retomando. Existe tanta coisa. Eu falei com as meninas, eu falei, gente, nunca passou pela minha cabeça associar sustentabilidade, impacto socioambiental com viagem e artesanato, sabe? Porque a gente fica aqui fechado numa caixinha, achando que tudo é uma coisa só, e não é. Então, nesse sentido, a mentoria de carreira foi, sabe? Arreganhou um monte de coisa. E aí, depois que eu fiz os testes lá de âncora de carreira da Cris, eu entendi, eu falei isso para você, que eu não precisava mudar de carreira. Eu precisava mudar a minha carreira. E aí eu consegui compreender exatamente para onde eu queria ir. E aí tem essa mulher, Ana Dária, que está aí, né? Que é maravilhosa, incrível e amor da minha vida, que já faz esse programa de doutorado em oncologia lá na UFV. E ela falou, amiga, para cá que você tem que vir. Isso aqui parece com você, isso aqui combina com você, tenta. Mas até sexta-feira, sem ser essa passada a outra, eu não acreditava nisso não, Dani. Porque doutorado é foda, gente. Não, eu falei, gente, eu não vou passar nesse negócio. E ela insistia, então eu falei, fazer, né? Acontece o quê? Aí no domingo eu tava finalizando a inscrição, 10 dias atrás, e aí fui ler o edital de novo, e aí me deparei com uma prova que era oral e de conteúdo. Assim, não era uma entrevista, era uma prova oral. Aí eu falei pra ela, não, não vou fazer isso não. Nossa, eu não vou fazer isso nunca, eu vou ser reprovada. Eu não tenho a menor condição de fazer isso, né? Isso aqui, isso aqui lá. Ela falou, amiga, tem 2 possibilidades. Você não faz, e aí você já tá reprovado. Ou você faz e corre o risco de estar reprovada. Não é melhor fazer? E ainda tem a chance de passar, né? Vai que passa. Aí eu remoí aquilo ali umas 2 horas, finalizei a inscrição e fui estudar. Estudei, assim, freneticamente. E num dado momento do processo de estudo, e ela me mandando áudio, ela me mandando aula, ela me mandando material, ela ali falando, você dá conta, né? E aí, num certo ponto, eu falei, velho, esse troço dessa tal de ecologia é tudo que eu já faço. Sim. Ela me atravessa, assim, de infinitas maneiras, desde que eu me lembro, quando eu era escoteira, até agora. A ecologia está inserida dentro do meu contexto, eu só preciso confiar que vai dar certo. E aí, isso foi na madrugada de quinta para sexta, a prova era na sexta-feira, e aí eu fui fazer a prova e foi assim, foi fácil? Não foi fácil, foi muito difícil. A prova em si não foi difícil, mas estar ali era difícil, olhar para aquelas pessoas era difícil, sabe? Achar que você não tem condição de fazer aquilo era muito difícil. E chegar até ali só foi possível porque existiu esse coletivo de mulheres que disse, porra, velho, vai lá e faz, entendeu? É você, Cris, Ive, Simone, as meninas da mentoria, Ana Dária, Juliana Hollenberg, que também está aí, né? Todas as minhas amigas que disseram, Cristiane, todo mundo.
para de ser ridícula. Você tem potencial, você consegue, você tem formação. Quando você falou assim para mim, meu Deus, você é a pessoa mais qualificada da mentoria, não fazia o menor sentido para mim, não, né? Porque eu não era daquele grupo, eu não tava, aquele espaço não era meu. Eu me sentia um estranho fora do ninho. Eu queria estar ali, aprendi muita coisa, mudou muito a minha visão de tudo que eu já sabia. Mas se você falar, ai meu Deus, eu fiquei nervosa porque você estava lá, eu vou rir de você, porque era eu na fila do pão. Bom, acho que a gente falou bastante da mentoria, né? Do como você chegou, que você levou, acho que a gente já falou toda essa parte. Queria que você falasse um pouquinho desse curso de ecologia, porque eu também estou focada aqui muito em São Paulo, vejo muitas coisas, acho que mais daqui, e também, tá, acho que as possibilidades estão se multiplicando muito. A gente tem novos cursos surgindo, né? Por aí, novas possibilidades. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa formação que você vai fazer. E se você já tem uma ideia do que você vai estudar, né? Então, eu fui para esse programa seduzida pela ideia de que era. Eu até, Ive comentou ali, mandei esse coraçãozinho para ela, eu falei até isso para ela outro dia. A impressão que eu tive desse programa especificamente é de que ele foge da lógica produtivista da academia, né? Em que o produzir ciência me parece uma ciência mais qualificada do que uma ciência mais quantitativa, sabe? Que todo mundo quer publicar, publicar, publicar. Me deu a sensação de que tem isso de diferencial. E ao olhar, avaliar o Lattes, né? Que tem uma obsessão acadêmica com esse tal de Lattes, que é esse currículo, né? A gente pode fazer um resumo, e eu nunca tinha sabido disso. Quando você vai lá preencher o Lattes, aí tem lá o resumo que aparece, né? Aí tem lá, usar resumo padrão. Não tinha passado na minha cabeça que o resumo padrão não era o que tinha que ser feito. Eu não pensei que pudesse editar ele de uma forma diferente. Aí um dia que eu estava procurando um trabalho específico de uma professora da biologia, e eu fui ler o Lattes dela, e aí a mulher começava assim, Gínia, filha de Ebner, e não lembro mais o nome da mãe dela, irmã de Delner, Júnior, filha, mãe de não sei quem, sogra não sei quem, e ela começou a falar dela ali naquele resumo, eu falei, uau, que coisa esquisita é essa? E humano? Aí eu fiquei inspirada. Hã? E humano? É muito diferente do que a gente está acostumado na academia, né? E aí eu fui, até mudei meu Lattes lá. E aí quando eu cheguei nesse programa, boa parte desses docentes que fazem parte desse programa tem isso, tá, sabe? Tem um pouco de si dentro dessa descrição. Mesmo que ainda tivesse, alguns ainda estão um pouco amarrados, você vai ler lá, você vai achar ele bem chatinho acadêmico, mas a maioria fala por quê? Por que eu estou fazendo isso? E eu falei isso no documento que eu tive que escrever, né, no texto que eu tive que escrever, e na própria prova oral, eu falei, isso para mim é mais importante do que a qualificação de vocês, sabe? Estar inserida num espaço em que pessoas são mais relevantes do que seus próprios currículos é importante para mim. Então, eu acho que no contexto dessa universidade específica, porque eu não posso falar das outras, porque eu só estudei nessa, né? Fiz mestrado, graduação e agora vou fazer o doutorado na UFV, dentro dessa instituição que é pomposa, histórica, respeitada, produtiva, ter um grupo de pessoas que fazem ciência e que se colocam enquanto seres humanos e que se preocupam com sustentabilidade, com biodiversidade, com ecologia, fez a diferença para mim. Eu acho que a gente está precisando mais disso, porque eu fui procurar também o Lattes dos professores quando eu fui escolher lá. Eu entrei como um aluno especial, né? Tipo, deixa eu ver se eu aguento esse negócio. Não tô aguentando, mas tô lá. Aí eu olho esse Lattes e eu falo, gente, eu não quero nem conhecer essa pessoa. Tem uns Lattes, inclusive tem uns Lattes que tem 25 páginas. Aí eu falo, essa pessoa nunca dançou um forró na vida, né? Tipo, o que essa pessoa faz? Sim, sim. Além de estudar, e é importante, lógico, imagina isso tudo desde sempre, mas sabe assim, tipo,
é muito estranho, é muito mecanicista, assim, sei lá. Hoje eu conversei com o coordenador do programa para perguntar, né, como é que ia fazer o lance de escolher o orientador e tal, porque até nisso, esse processo seletivo foi muito diferente. Porque geralmente você tem lá uma exigência de currículo, uma exigência de prova, uma exigência de língua estrangeira e um projeto prévio que você tem que fazer. E esse não tinha nada disso. Nada. Ah, ele Aí não eu fui lá. Ai, cara, Nada, nada. isso também me barrou no mestrado, porque eu tô namorando esse mestrado faz 3 anos. Só que eu queria, porque queria fazer na USP Leste, ficar 30 quilômetros da minha casa. Eu falei, não é nem morta, que eu vou perder de novo na minha vida 2 horas para ir, 2 horas para voltar de algum lugar. E aí larguei mão. E aí, quando foi online, eu falei, opa, né? Mas eu não tinha esse projeto. Agora está começando a se desenhar, mas assim, ainda não vejo a academia com esse tesão, sabe? De fazer. É, E aí esse programa teve isso, assim, de tudo muito fora da curva. Aí eu fui, mandei mensagem para esse professor que é o coordenador, Ricardo Campos, incrível, maravilhoso e lindo. Aí falei com ele. Aí eu falei com ele, Ricardo, como é que vai ser esse negócio da orientação e tal? Aí a primeira pergunta dele foi, o que você quer trabalhar com o quê? Boa. Aí eu falei, bom, qualquer coisa, porque eu tô aqui nesse negócio já, e eu já acho que eu tô bem encaixada, mas se eu pudesse escolher, né, ecossistemas, floresta, biodiversidade, né, num universo ideal, assim, num mundo perfeito, processo de ensino-aprendizado e educação ambiental. E aí ele fez uma pergunta que eu não estava preparada, assim, nunca achei que isso pudesse acontecer. Tá bom, então vou te fazer uma pergunta muito importante agora. Que tipo de personalidade de orientador você quer? Olha que máximo. Porra, eu quero um cara legal, falante, porque eu sou uma pessoa feliz, conversadeira, eu não quero ter que chegar no laboratório e ficar calada porque o professor tá lá. Eu quero uma pessoa que a gente possa interagir. Ah, maravilhoso, porque você me deixa à vontade para escolher, já sei exatamente para quem você pode caber e tal, não sei o quê. Me dá um tempo aí que eu vou tentar organizar, semana que vem a gente conversa. Então, isso é muito diferente, Muito. especialmente dentro dessa instituição, sabe? Porque a UFB é uma universidade tradicional. Então, saber que dentro de uma universidade tradicional, que olha para a academia de uma maneira muito burocrática, em que o professor é o dono do conhecimento, o estudante é um bosta, está lá embaixo, e isso gera muitas coisas problemáticas e que foge completamente do jeito que eu lido com a educação superior e com os meus alunos, isso para mim foi incrível, 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 assim. Eu acho que eu estou no lugar que eu tinha que estar. É fora da curva, porque a academia é assim, você se prepara, você vai ser escrava do teu orientador. Eu tenho uma amiga que sofreu horrores, assim, ela teve que mudar o projeto de doutorado para se encaixar naquilo que o orientador precisava de pesquisa. Ela mudou completamente. Ela é de Relações Internacionais, hoje ela é doutora aqui pela USP, e ela queria, acho que era estudar bacias e tal, no final ela acabou estudando logística, sei que lá, nada a ver com o que ela queria. Tipo, eu achei aquilo, sabe, uma mutilação, assim, tipo, como assim, gente? Você tem que fazer um negócio porque é uma coisa de um esforço tremendo, é muito tempo estudando, é muita coisa. Como assim você vai ter que fazer algo que não tem nada a ver com você, porque o cara precisa, né, de um alguém trabalhando para ele, digamos assim. Então, eu acho bem fora da curva, mas que, assim, que a gente possa expor um pouco disso aqui para as pessoas verem que existem outros caminhos, né? Acho que isso é mais importante. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de outros projetos que você acabou fazendo na universidade, como o Encaneque-se, né? Que tem até um perfil, eu achei aqui o perfil. Você achou? Tá meio abandonado. Porque a galera são assuntos que eu acho que também são um pouco tabu, né? Tipo, reciclagem é o quê? Tipo, eu vou separar meu lixo e tudo bem, só isso. Mas a gente não leva, a gente tem que começar a levar essas coisas para a nossa vida, né? Não é só fechar em você ou nas suas ações, como você levou, por exemplo, o projeto para o departamento, para a universidade, você se envolveu e tal. Então, ampliar um pouco essa visão de que sustentabilidade é ter um cargo onde está escrito sustentabilidade. Porque não,
né? Como você falou, tipo, a ecologia já está em você, é uma coisa que faz parte. Então, vamos falar um pouquinho dos seus projetos para as pessoas verem, né, que a gente leva os nossos talentos e os nossos valores para onde a gente estiver. E a sustentabilidade, eu sempre falo isso, né, é um valor. Então, vamos levar junto, vamos fazer as coisas. Eu falei, né, que esse jeito tradicional acadêmico não é o meu jeito de fazer, do meu fazer docente. E geralmente eu abraço os perdidos e enjeitados. É, André falando ali. André, amigo de 30 anos, amor da vida. É assim, você não se encaixa em nada, aí você vem pedir ajuda para mim. Geralmente é desse jeito. Então, eu já trabalhei com um estudante que queria investigar a unidade de conservação. Tem um deles que está aqui, Quinho. Estudante que queria falar sobre percepção ambiental, avaliar, investigar o perfil do estudante de engenharia florestal quando ele chega e quando ele forma. O que mudou? Eu trabalhei com uma menina que gosta de fotografia. E aí ela investigou a fotografia enquanto ferramenta para a educação ambiental. E a gente fez uma turma, uma oficina de fotografia e trabalhou esses resultados. Então, geralmente, tudo que eu me envolvo e trabalho está relacionado a esse encontro, esse desejo de pessoas que não querem seguir o que a academia espera que as pessoas façam, que foi o que aconteceu com Manu. Né? Manu é uma menina que a cabeça dela tá ali fervendo o tempo inteiro, ela não para. E aí, eu já estava envolvida com a defensoria, com Mãos que Reciclam, trabalhando a questão da retirada da vulnerabilidade das pessoas que trabalham com reciclagem na cidade. E aí ela percebeu esse link, né? Eu já estava envolvida nesse trabalho, ela falou, professora, eu queria trabalhar com a ideia da gente suprimir os descartáveis na universidade. Falei, bora. Aí a gente começou a trabalhar essa ideia, né? A gente foi investigar. Aí ela foi atrás da informação econômica do negócio, e aí ela descobriu que no ano de 2018, a universidade tinha gastado só em copinho de café 13 mil reais. Sabe, assim, é nada, mas com 13 mil reais a gente teria feito a reforma do módulo acadêmico, construído 6 gabinetes para professores, que a gente fez com recurso do centro acadêmico, porque a universidade não tinha. Então é um dinheiro que porra, 13 mil reais, uma universidade de milhão, de sei lá quantos milhões que é o orçamento da universidade, 22 milhões, sei lá. Então 13 mil não é nada, mas faz essa diferença, né? Na hora que você precisa, esse recurso já está ligado para outra coisa. Aí a gente começou a trabalhar nisso. A assessoria de comunicação e eu não lembro mais o nome certinho, mas o Centro de Radiodifusão da Universidade, tem a TV Wesley, Rádio Wesley, recebeu essa doação de canecas. E no momento que eles receberam essa doação de canecas, porque a gente já estava mobilizando, me ligaram. Professora, a gente recebeu um monte de caneca aqui e tal, a gente queria doar para o seu projeto. Eu falei, opa, me dê. Aí foram 342 canecas. Aí a gente começou a fazer as doações dessas canecas primeiro para os estudantes. Então a gente recebeu os calores de 2019 com canecas, né? Cada um tem sua caneca. Eu falei, se eu vir alguém andando pela universidade com um copo de plástico na mão, que não seja essa caneca que eu estou lhe dando, eu vou lhe reprovar em todas as minhas matérias. Aí depois passei para os veteranos e tal. E aí, para cada laboratório ligado com engenharia florestal, eu fiz uma cartinha dizendo, né, perguntei quantas pessoas frequentam o laboratório, quem é fixo, quantas canecas você quer. Aí fiz a doação, doei para todos os laboratórios de aulas práticas envolvidas com o curso, doamos para o sindicato de professores, né, acho que foi 30 e poucas canecas, porque tem um fluxo de professores, ele vai tomar um cafezinho e tal, e a caneca já está lá. E aí, nesse processo, então, é uma coisa que você está fazendo, que você acha que é pequenininho, vai reverberando. E a gente tem um polo aqui da Orquestra Neogiba, que é o núcleo jovem da Bahia de orquestra sinfônica, sei lá. E aí o Fábio me ligou, que é o rapaz que é o responsável administrativo, e falou assim, professor, a gente ficou sabendo que você tem umas canecas para doar,
E aqui a gente está tentando reduzir o número descartável, então você pode doar quantas canecas? Falei, quantas você quer? Aí doei caneca para toda a orquestra, para ele, porque ele falou, como a orquestra é um projeto social, então os meninos vão para fazer as aulas, os ensaios, e tem lanche antes e depois. E aí esse gasto com copo descartável estava sendo alto, e eles queriam, né, não estava fazendo sentido a sustentabilidade do projeto como um todo, aquele monte de plástico. Aí eu fui lá, levei as canecas, participei, ouvi um ensaio da orquestra, crianças de 9 a 18 anos, sabe? Crianças, né? Também, mas tão crianças assim. Mas é um projeto maravilhoso e é isso, sabe? Eu acho que quando a gente pensa sustentabilidade, ecologia e se importa de verdade com o planeta, as teias vão se formando. E a nossa voz vai indo cada vez mais longe, em lugares que a gente nem imagina. E as pessoas ouvem falar de você, ouvem falar do seu trabalho, do seu projeto, e querem se envolver. Isso é muito verdade na minha vida, assim, de começar a fazer e atrair essas questões. Eu trabalhei no Banco Real ABN, né, que é famoso aí por causa da estratégia de sustentabilidade. A primeira ação que eles fizeram foi emblemática, que foi essa. Foi mudar e mandar uma caneca para todo mundo, todos os funcionários, na época 60 mil funcionários. E a gente recebeu essa caneca, mas assim, a gente recebeu a caneca com uma mensagem que explicava, assim, isso aqui está representando uma mudança que a gente vai fazer enorme, entendeu? Então, aquilo ficou tão marcado, sabe? Nossa, eu tive essa caneca, eu nem sei como eu perdi essa caneca, mas ela ficou muitos anos comigo, assim, porque era emblemática a mudança de estratégia que a gente estava fazendo e aquilo era um símbolo. E quando a gente cria símbolos daquilo que a gente está fazendo, é super importante essa simbologia, né? Então, a professora até falou isso em alguma aula lá, mas para a gente buscar, né, das práticas que a gente está implementando, quais são os símbolos, o que a gente torna simbólico, porque aquilo começa a ter uma representatividade do conceito todo, do projeto. Então, muito legal isso. Às vezes a gente... Ontem mesmo eu estava escutando um podcast de mudanças climáticas do jornal Nexo, que é uma mídia que eu amo. E aí estava o professor Carlos Nobre lá falando. E o título do podcast era assim, mas reciclar vai salvar a gente da mudança climática? A reciclagem vai salvar a gente? Porque parece que é uma ação muito pequena, né? E ele estava explicando justamente isso. Às vezes, aquilo que a gente faz não é o mais relevante no quantitativo, digamos assim, né? Então, assim, o copinho é o que está destruindo o mundo? Não, mas é o copinho, todas as outras embalagens que a gente compra sem necessidade, as que a gente compra com necessidade, blá, 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 é tudo junto. E o copinho te faz pensar em todo o resto, entendeu? Então, assim, a caneca te faz ver que a garrafa também pode ser reutilizada, a roupa também pode ser reutilizada, passa para uma outra. Então, eu acho que é a simbologia, às vezes, do projeto, né? Porque... Traz outras reflexões, né? Eu sinto isso. Tem uma outra amiga minha que estava online aqui, que é Ju Hollenberg. Ela tem, agora não, porque, né, estamos todos online, mas quando a gente estava no mundo real, vivendo a vida física, ela tem um quiosque na UESB. E ela serve, né, alimentos variados e tem opção vegana e tal. Ela é maravilhosa, ela é incrível, eu amo aquela mulher. E aí era uma coisa em que os meus alunos chegavam lá com suas canecas, né, tomando suco e tal, e eu sempre dizia, vai lá em Ju não se importa, né, pede para colocar no seu, eu já abuso, né, já chego pedindo para me dar uma canequinha aí e tal, isso aqui. E aí, esse incômodo, né, você chega lá, talvez em outros cursos não, mas os estudantes de agronomia, com quem eu tenho mais proximidade, sempre comentavam isso, como assim, pô, me senti péssimo, porque o pessoal de Florestal fica chegando lá em Ju com caneca, e a gente usando copo e tal, aí eu fico ouvindo sua voz na minha cabeça.
O objetivo é esse, sabe? É eu dormir e sonhar comigo falando, você estava usando um copo de descartável, tá? Eu quero ser o grilo falante na tua orelha dizendo assim, pra que você está fazendo isso? E a gente já fez, numa turma de legislação florestal, uma intervenção artística sobre o ODS, que para chegar nesse quiosque tem um caminho assim de hibisco cortadinho, sabe? Baixo assim. E aí a gente produziu com materiais não tradicionais, então galho, pedra, não sei o quê, símbolos de ODS, cada um fez o seu e tal, e colocamos naquele caminho. No início tinha uma pergunta, no final tinha a resposta, e deixou ali assim uma manhã inteira. E aquilo trouxe uma repercussão, uma reverberação. Porque é isso, sabe? É quando você não precisa fazer muito, você não precisa fazer tudo, mas quando você traz a pergunta, o incômodo, aí isso mobiliza, né? Pode não ter um resultado agora, mas a longo prazo o resultado vem. Nossa, você me lembrou da foto que a gente fez aqui? Eram, acho que 15 influenciadores. Faz 2 anos a gente fez uma foto conjunta, cada um com uma palavra dessa frase. A gente não precisa fazer tudo, nem precisa fazer perfeito, a gente precisa cada um fazer alguma coisa. Porque aí esse todo de cada um fazendo um pouquinho, ele é muito, né? Sim. Muito legal. E eu queria que você contasse também sobre um outro caso que eu achei, assim, eu fiquei muito surpresa, na verdade, muito chocada até, da universidade, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente ver como a gente pode se envolver nas coisas, né? E como, às vezes, a gente tem uma imagem de que tal lugar, por exemplo, um curso de agronomia, um curso de uma universidade que está ligada a isso, eu nunca imagino que tenha esse tipo de ocorrência como você me contou. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa vulnerabilidade aí, né? Tipo, todo mundo está exposto a estar fazendo alguma coisa errada, mas o importante é a gente conseguir mudar essa situação e fazer o que é certo. Então, que você me contasse esse case da universidade com relação a resíduos, né? Muito legal. Foi assim que a relação, que a minha proximidade com a defensoria começou. Foi por causa desse pequeno problema ambiental que a universidade estava enfrentando. Dentro da metodologia, do escopo da instituição em relação a documento, a saída para aquele documento antigo, aquele que não tem valor, o documento que foi enviado para concurso público, sabe? Um monte de papel que vai acumulando. Agora não, porque a gente está dentro do SEI, dentro do digital e tal, mas tinha um volume muito grande de papel. Sempre tinha os tais de edital de incineração. Tá? Você não vier buscar até o dia tal, a gente vai botar fogo nesse negócio. Só que o negócio chamava edital de incineração. Não passou pela cabeça de ninguém que não fosse usado um incinerador, né? Imagina-se que sim. Aí um dia um colega, que na época era diretor de um departamento, o departamento dele tinha esse tal de edital de incineração, a universidade passou lá, pegou o material para incinerar e tinha ficado um material no carro dele. E ele foi até a prefeitura de Campos para entregar esse material para a incineração. E aí o funcionário lá, não lembro se era o prefeito, quem era, falou assim, Alessandro, fulano acabou de sair, vai com ele que ele te mostra onde é que é. E aí ele foi. E aí, esse lugar de incineração era dentro de um remanescente florestal, uma capoeira aberta, tinha uma caçamba, dessas caçambas de metal de lixo, em que se jogava tudo que você ia queimar ali e botava fogo. Nenhuma segurança. Eu sou professora de incêndios florestais, sabe? No dia que eu fui lá, a primeira vez, eu entrei e falei, Deus quis, assim, os anjos cercaram aquele espaço e não deixou a tragédia acontecer. Tudo que não tinha descarte para o aterro sanitário da cidade, ou para alguma cooperativa que eventualmente ia lá buscar material reciclado, ia para esse lugar. Tudo que era da parte de campo, né? Do campo agrícola, que fosse descarte de material, algum material de laboratório que não tinha direcionamento correto, que a gente tem um programa de direcionamento de resíduo tóxico e tal, ia para lá. Tinha. Eu fui lá algumas vezes, eu tenho muitas fotos. Tinha cadeira, teclado,
tinha resto de fita de impressora eletrônica, né? Quando a gente ainda não tinha computador. Tinha vidraria, tinha muita coisa. E resíduo de laboratório, assim, solo, mas o solo dentro de um saquinho de plástico, estava tudo espalhado naquele lugar. E no entorno dessa capoeira era um remanescente florestal. Aqui a gente está num ambiente que é transacional entre Mata Atlântica e Sertão, né, e a Caatinga, que a gente chama de mata seca. Então é uma vegetação que perde as folhas e fica muito vulnerável a incêndio. Tinha logo abaixo dessa área uma parte de plantação de mamona, que é uma vegetação que queima fácil, e tinha essa caçamba de lixo que queimava, sabe? Assim, era uma coisa assim muito absurda. E aí essa defensora é ex-aluna da universidade, ela fez direito lá e tal. E aí, em um certo momento, ela decidiu tomar uma posição e ligou para a instituição e falou assim, olha só, assim, queria que vocês soubessem que a legislação tem pelo menos 3 normativas diferentes que dizem que queimar qualquer coisa é proibido. Isso é crime ambiental. Então, eu posso intervir enquanto defensoria pública e multar a instituição e colocar a instituição numa situação muito difícil, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma parceria. Eu quero que a gente trabalhe junto. E aí, a partir daí, começou a construir esse projeto, né, do Mãos que Reciclam. Foi por causa desse projeto que esse espaço foi desconstruído. Já usei esse espaço, assim, para algumas turmas de recuperação de áreas degradadas, para mostrar ao que a gente está sujeito, sabe? Hoje não tem mais, a defensoria conseguiu uma retroescavadeira, retirou todo o material, e a gente já está agora trabalhando para cercar e recuperar essa área, montar um arboreto e uma parte para a educação ambiental, né, uma parte física para a educação ambiental. E aí a instituição passou a se ler, que eu acho que esse é o grande lance, olhar para si e perceber que ela é um grande gerador de resíduo. Então tem um professor, colega meu, Divino Levi Miguel, é o nome dele, só tem nome de gente no nome todo. Ele trabalha com a parte de compostagem do material que é retirado no campo. Então, folha seca, o que varrer, o resíduo de campo, tudo vai para esse espaço para fazer a compostagem. E a gente tem esse projeto com a defensoria. A gente colocou coletores em todos os prédios do resíduo seco e do resíduo orgânico, coletor de pilha, e acho que é só de pilha. E tem ainda um ou outro prédio que tem coletor de óleo e outras coisas. E a gente tem umas sacarias grandes e tal, então eu pelo menos, né, com os meus alunos, a gente tem um trabalho, né, enquanto presencial, um trabalho de traz de casa, traz resíduo de casa e bota aqui, não tem problema. E aí tem uma família inteira de catadores que faz a retirada desse resíduo sólido e leva para a empresa que faz a reciclagem, né, que na cidade são 3 empresas que fazem essa mediação. E o restaurante universitário também entrou na brincadeira. Eles ainda alegam que é muito difícil reduzir copo. Muito difícil, é muito difícil. Os meus alunos ficam revoltados. Às vezes chega lá, pede para colocar na caneca e a pessoa pega um copo, enche o suco, bota na caneca e joga o copo fora. Quando faz isso é desmatado. Não, a pessoa se arrepende pro resto da vida. Porque eu faço eu dou uma aula, um discurso que nunca mais ela vai ver. Mas é muito, assim, eu aprendi isso com a doutora Caliane, que é a defensora pública aqui, que trabalha, que é responsável por esse projeto. Muitas vezes, nesse contexto, a gente precisa respirar fundo e dizer, ok, olha só, isso que você fez não foi legal. Amanhã, quando eu pedir de novo o suco, faz isso não. Coloca o copinho ali para você servir outro. Né? Porque é isso, sabe? A gente vai continuar convivendo, eu vou conviver com essas pessoas até me aposentar. Né? Talvez não com aquele funcionário, mas nesse espaço. E aí os meus alunos acabaram entendendo isso, assim, e tentando mais educar do que enfrentar. E aí também tem uma outra coisa que o RU faz, que o RU é terceirizado lá, né? Que é o resíduo que sobra da alimentação, do almoço, do jantar, ou aquele descarte porque a gente sabe que as pessoas descartam muitas coisas, tem uma outra família que vai e recolhe esse material e leva para a produção dos animais dele lá, que eu não sei nem quais animais são.
Uhum. Então, em teoria, vamos falar bem sinceramente aqui, em teoria, a UESB está caminhando para esse lugar de sustentabilidade em relação aos resíduos, Uhum. né? Em teoria. Uhum. Na prática, a gente sabe que ainda tem algumas coisas aí que precisam ser melhoradas, mas a gente está caminhando bem. Diante do que foi, da tragédia que a gente encontrou em 2016, em 5 anos a mudança foi muito significativa. Não, e outra, né? Essa, assim, todo mundo está exposto a isso. Porque às vezes, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe muito disso. Eu converso, faço muita live aqui com a galera que realmente lida com essa realidade, né? E eu já ouvi muito isso. Às vezes a empresa contrata alguém para esse descarte correto, digamos, é para levar para um aterro regular, né? O rejeito. E só que essa contratada despeja no meio do caminho, entendeu? Então, eu acho que assim, é uma questão que muita gente está exposta. Qualquer grande gerador, mais de 100 quilos ali, o cara já está exposto a cair nessa cilada, assim, entendeu? Ou ele está fazendo errado, como era o caso, e eu acho que é imperdoável, mas é a realidade do Brasil. Os próprios municípios estão irregulares, se a gente for olhar, né? A gente tem lixão aí, que é a maioria ainda do descarte, sendo que isso está fora né? Já é ilegal há não sei quantos anos. Então todo mundo está exposto, mas eu acho que é importante a gente chamar atenção e falar. E do copinho, eu aprendi muito nessa jornada também, sabe? Tipo, eu tomei muito na cabeça, fiz palestrinha, eu já fiz de tudo. Até que aquilo começou a ser parte da minha vida e eu entendi que quando eu chegava eu tinha que explicar tintim por tintim antes da pessoa pensar em fazer alguma coisa. Então, antes, eu já entro, eu falo, tá, mas eu observo como a pessoa está servindo outra pessoa, eu vejo como ele serve, aí eu peço, olha, você pode não colocar esse papel, não colocar não sei o quê, não sei o quê, você pode colocar no meu pote, você pode... Sabe assim? Aí eu já entendi que eu tenho que preparar o negócio. E nessa brincadeira, eu acho que eu já despertei muitos olhares diferentes, sabe? O que tem me chamado mais atenção agora é a questão de farmácia, assim, da galera não ter noção que o papel do recibo de cartão ali, né, o recibo fiscal, é um papel com bisfenol. Né? É um papel plastificado, que isso é contaminante, tá. E isso tem me despertado muito, assim, eu sempre falo, mas assim, falo com um olhar de cuidado com essas pessoas, sabe? Porque elas estão manuseando isso o tempo inteiro, né? Então, eu acho que sempre que a gente pode passar uma informação, na verdade, porque, pô, sabia? São pessoas jovens, assim, mulheres em idade fértil, super jovens, e a gente sabe que isso desregula, né, desregula a questão hormonal toda. Sim, desregulador hormonal. E aí quando eu falo, você sabia que esse papel, eu não quero comprovante, mas você sabia que esse papel assim, 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 a pessoa olha. Aí outro dia o rapaz olhou e falou assim, cara, aí ele saiu espalhando pela loja inteira. Cara, você sabia que esse papel foi muito legal, eu queria ter filmado, assim. Então, acho que é meio que, é por aí, né? A ideia é essa. Uma vez, Dani, deixa eu só te cortar, mas ainda nesse sentido de disponibilizar conhecimento, eu estava eu não vou lembrar o dia certo, mas era o Dia Nacional de Luta da Mulher Brasileira Latino-Americana Caribenha. Tá? Vai chegar logo aí, logo mais. Era esse dia aí. E aí eu estava numa roda de conversa e eu ia falar sobre a mulher do campo, né? E aí eu escolhi falar sobre o agrotóxico Foi bem rapidinho, assim, foi um negócio... Era mais um bate-papo, então não era uma coisa muito técnica, científica, e eu levei um dado pra gente refletir. A gente estava falando de mulher do campo, né? Tinha lá a Associação de Produtoras Rurais, MST e tal. Tem um estudo, nem recente, não é? Agora deve ter mais até. Que é de saúde, não é nem agrário, nem nada disso. Que avaliou 3 cidades no Mato Grosso que trabalham majoritariamente com soja. A cidade, né? Então, avaliou essas 3 cidades, a condição do leite materno das mulheres.
que trabalham no campo e que não trabalham no campo, mulheres da cidade. E testou o leite dessas mulheres, e 72% das mulheres que amamentam crianças até 6 meses tem uma quantidade de glifosato no leite materno acima do aceitável. E assim, aí as mulheres falam assim, mas eu nem vou na lavoura. Sim, amor, você não vai na lavoura, mas a água que você está bebendo tem glifosato, a comida que você está comendo tem glifosato. O teu bebê está no peito exclusivamente mamando e está sendo afetado pelo glifosato. Estudos que a gente não tem nem como dizer o que vai acontecer daqui para frente. Porque, né, essa criança ainda vai... Muito provavelmente, Matheus, meu filho, ele acompanha com uma endócrina, porque ele teve uma alteraçãozinha do TSH quando ele tinha 2 anos, e aí eu gosto dela e a gente continua lá. Ele tá ótimo, não tem mais nada, mas enfim. Ela fala isso sempre, sabe? Que ela fica muito atenta no consultório e tal, porque crianças, às vezes com 8, 9 anos, já tem CC, já tem pelo pubiano, o peitinho já está crescendo, e tudo isso nada mais é do que essa influência de todas essas coisas que são desreguladores hormonais, sabe? É muito, muito, muito problemático, muito mesmo. Vou repetir aqui, né, do perfil Criança e Consumo, que é do Instituto Alana, né? E o último estudo que eles fizeram, ainda não fiz os posts sobre isso, mas eu vou ter que fazer, porque a questão do plástico na infância. Nesse estudo, eles citaram uma pesquisa científica de criança de 2 anos de idade, com desenvolvimento de seio e pelo pubiano. 2 anos. Eu fiquei muito chocada, assim, quase chorei no meio do painel, assim, quando ele falou esse dado, porque a gente não pode permitir isso mais, assim. A gente não pode olhar e não falar, né? Isso não tem como. E foi legal você falar dessa ocorrência aí do evento também, das mulheres e tal, porque você falou que está orientando um trabalho sobre racismo ambiental. Aí queria aproveitar esse tema também. Nunca falei desse tema aqui. Seria legal a gente falar um pouquinho, fazer uma introdução, né? O que é racismo ambiental e tal. E a gente podia citar um pouco isso. Então, Manu de novo, né? Manu e sua cabeça que não para de ferver. A gente está, eu e ela, inclusive, nesse momento fazendo uma formação com o Climate Reality Brasil, né, nas jornadas pelo clima e tal. E aí ela queria... Ai, professora, porque se empolga, né? Adolescente, jovem, tudo empolgado. Professora, eu queria falar sobre isso, você quer falar? Eu falei, bora falar. E aí, ela queria, num primeiro momento, ela acabou de fazer uma disciplina eletiva de direito ambiental, que não tinha nada a ver, assim, tá fora do escopo do curso, mas ela quis fazer. E o professor que dá direito ambiental, Cláudio Carvalho. Se um dia você quiser convidar essa pessoa para falar, é uma pessoa, assim, incrível, maravilhosa. Ele trabalha com direito ambiental, direito agrário, direito urbano. E ele consegue juntar tudo, sabe? Falar do direito à cidade e das ocupações, e ele, assim, é uma pessoa fenomenal. Eu amo profundamente Cláudio Carvalho, e se você quiser, eu passo essa ponte. E aí, nesse processo, ela encontrou esse assunto, esse tal de racismo ambiental. A gente tinha até feito uma roda de conversa, eu e Cláudio, com os calouros de engenharia florestal, em 2019, sobre esse assunto. Esse tal racismo ambiental, ele é o maior, talvez o maior dos nossos problemas em relação à crise climática. Porque quando a gente pensa em crise climática, pensa no aquecimento global, nesse frio assustador que está em São Paulo, né? Ou no deslizamento que a gente viu esses dias no Japão e tal, naturalmente, a gente vai pensar naquilo que a gente pontualmente consegue fazer, ou que a gente se organiza socialmente para impedir redução de consumo de óleo, petróleo, combustível fóssil, mas a gente esquece de pontuar quem são as pessoas que são atingidas por isso primeiro. E geralmente é quem está no entorno, na periferia. E aí não estou nem falando da periferia da cidade, mas na periferia da sociedade. Então a gente está falando de todos os grupos minoritários. A gente vai falar aqui de quilombola, a gente vai falar de população de rua, a gente vai falar de população LGBT, a gente vai falar de população negra, a gente vai falar de mulheres. Essas pessoas que estão à margem, e aí a gente pode trabalhar no micro, pensando numa cidade, pode trabalhar no macro, pensando na sociedade comum. Teve a crise recentemente, aí, 2 meses atrás, na Espanha, da migração em massa, né, 8 mil pessoas chegando de uma vez. Isso tudo é parte desse processo.
Quando a gente começa a pensar em justiça climática, né, em crise climática, justiça climática, vem a máxima que eu acho que é o que precisa mover a gente. Não existe justiça climática se não houver justiça social. É impossível. Então, quando a gente pensa em tudo isso que a gente faz, que é muito bonito, que é muito verde e que pode ser usado pelas empresas para fazer o famoso greenwashing, tudo isso só faz sentido se a gente olhar primeiro para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. E é por isso que eu amo, assim, admiro profundamente a doutora Caliane e o trabalho da Defensoria Pública da Bahia com projetos Mãos que Reciclam, porque o objetivo não é limpar a cidade, o objetivo não é a reciclagem, o objetivo principal é dar a essas pessoas uma condição de dignidade humana, tirar elas de vulnerabilidade social e mostrar para elas que o trabalho que elas fazem, que muitas vezes era lido como um subtrabalho, porque elas estão no lixo, né, na sujeira. Não, é o trabalho fundamental para que a gente possa sair da crise, porque a partir do momento que eles se entendem enquanto agentes ambientais e não mais como catador de lixo, muda tudo, o semblante muda, a motivação muda. Então o racismo ambiental ele passa por todos esses lugares e eu acho que todo mundo deveria se envolver, pensar em justiça social antes. Eu tenho 2 lives aqui relacionadas a isso, sem falar, sem colocar esse título, mas relacionadas a isso. Uma com a Amanda Costa, que é uma menina que vai ser uma grande liderança logo mais, assim, porque ela já é uma influência muito forte. E é uma menina negra, periférica, e que, enfim, está liderando vários temas, inclusive trabalha numa organização que forma profissionais pelo clima, né? Justamente para a gente mudar o rumo dessa história. E tem uma outra com o Tião Santos, do Rio de Janeiro, que foi protagonista daquele documentário, né? Aquele documentário, né? Que eu esqueci o nome, Lixo Invisível. Enfim, e tem 2 lives aqui que a gente fala disso, sabe? Sem colocar, né, no título, mas a gente fala disso. Porque, no fundo, tem uma hora que você falou ali, é porque a gente não quer ficar rico. Meu, Deus me livre de fazer parte dessa parte de pessoas que massacram os outros, sabe? Eu tenho maratonado a Rita Von Hunt, né? Então, eu tô muito com esse discurso dela, assim, tipo... e ela fala que a gente é a periferia do capitalismo, né? A gente é o lixo do capitalismo é aqui. Então, mesmo a galera que se acha aqui, aquele 0,4%, né? Deus me livre de fazer parte, sabe? Tipo, a gente não precisa de muito mais do que o necessário. A gente precisa do necessário, mas a gente não precisa do que sobra, né? Do que é desperdício, de qualquer natureza. Mesmo esse, de dinheiro, de ficar refém e tal. Enfim, eu acho que você falou de vários projetos, muitos projetos voluntários, a gente sempre fala isso também na mentoria, para a gente começar pelo voluntário, ver se é aquilo mesmo, sabe? Tentar fazer aquilo conciliando com a sua vida, até que você faça a transição de uma forma mais pensada e tal. E nesses projetos que você tem feito esse trabalho voluntário, você consegue ver oportunidades de trabalho ali, de pessoas que estivessem trabalhando de forma remunerada? Antes da mentoria, não. Ai, que interessante. Não, porque me parecia que isso tudo não tinha valor, financeiramente falando, né? E aí eu fui conhecer as empresas, né, as empresas que se preocupam, né? O setor de impacto, as empresas que se preocupam com as questões que são socioambientais e que direcionam para o seu fazer não só o lucro, não só o custo, mas o que isso mobiliza. E foi por isso que eu quis conversar com esses meus alunos de certificação e falar, gente, espera, vamos respirar aqui, olha só, quanta coisa legal está acontecendo e que a gente não conhece. E aí, por causa da mentoria, eu fiquei, como eu estava de olho no lance das empresas B e tal, que eu fiquei sabendo da Cúpula Global do Clima do Sistema B, que foi um evento internacional que eu participei agora, né, tem uma semana, que foi incrível, porque no primeiro dia a gente teve
a introdução do assunto de gente de todos os continentes. Aí no segundo, terceiro dia, mais focado no mercado nacional, então as empresas foram falar dos seus resultados e tal. Eu já tinha participado na semana anterior de um evento chamado Cidade Zero Lixo, que também estava focado aqui, que não tem nada a ver com, teoricamente, com o meu trabalho. Eu sou engenheira florestal, estou lá preocupada, né, com lixo. Mas aí mostram cases de resultados muito positivos dessas empresas e que estão diretamente relacionados com isso. Né? Eu, enquanto engenheiro florestal, não só, né, eu, todos os meus alunos e dos meus colegas, a gente pode fazer muito mais do que a gente faz se a gente se desprende do mercado. Então, quando a gente começa a olhar para as outras possibilidades, a sustentabilidade até eu tenho um ex-aluno, hoje colega, João Paulo, que trabalha na prefeitura do município. Ele passou no concurso para a prefeitura como técnico estudante há muito tempo atrás. E ele foi designado, assim, tipo, parecia que ele não tinha muito valor, e ele foi designado para o aterro. Estava no processo de transição do lixão para o aterro. Nossa. O que a vida desse menino mobilizou e o quão ele é gigante hoje, as coisas que ele sabe, eu já dei aula das minhas turmas de educação ambiental mais de uma vez. Porque ele entende profundamente os processos que são necessários para fazer esse movimento de transição. Ele conheceu essas famílias, ele já falou uma vez assim para a turma o seguinte: muita gente que trabalha com lixo prefere estar no lixão do que numa cooperativa. Porque não entende o coletivo. Então, você está falando de Rita Von Hunt, se a gente não tem consciência de classe, a mudança ela é muito complexa, muito difícil. Né? Então, o cara vai lá para o lixão, se submete a uma situação absurda de risco, mas consegue tirar um ganho financeiro que para ele, naquele momento, e que ele está com fome, que a família dele está muito mal, faz sentido. Mas quando você consegue educar, mostrar, construir e falar para ele coletivamente, isso aqui é melhor para você, a vida dele muda em outros níveis, em outros aspectos. Então eu acredito de verdade que é possível trabalhar as questões ambientais longe da estrutura, longe das indústrias, longe do mundo corporativo, em outros setores, que no primeiro momento parece que só cabe trabalho voluntário. E não, cabe de um tudo. Né? É claro que a gente está passando por um momento muito difícil, em que financiamento de projeto é um negócio assim que está complexo, porque né, um desgoverno, né, um presidente genocida, fascista, para não falar palavrões mais do que eu já falei hoje. Então, é difícil, mas é possível. E algumas empresas genuinamente, né, mesmo que a gente queira fugir do capitalismo, mas existem algumas empresas que genuinamente incorporaram isso na sua cultura empresarial, né, e que querem fazer a diferença, ainda que elas ainda movimentem e desejem o que o sistema favorece ou fornece para elas, né? Então, eu acho que sim, que é possível trabalhar. Muito pertinente, né, para esse governo tirar o dinheiro da ciência, da educação, porque para que a gente vai criar consciência nas pessoas, né? Consciência de classe, consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, né? É muito melhor você ter uma massa que você manipula, que está faminta, que qualquer coisa ela aceita, tá tudo bem, eu preciso viver, né? Muito triste, mas estamos aqui para mudar, né? Estamos aqui para ir contra esse sistema. Estamos aqui juntas e juntos com quem quiser, né? Para a gente fazer diferente, porque tem muita gente fazendo diferente. Eu me emociono todos os dias. É bom a gente seguir algumas pessoas assim, que estão aí no campo mesmo, na luta, para a gente deixar a esperança viva dentro do nosso coração, e tem. E tem essa galera que orbita ali, que é tudo aluno, tudo ligado à Rita também. Eu sigo alguns aqui. Então, vamos nutrir também a gente um pouco, né, de esperança, porque a gente precisa derrubar esse homem logo. Logo. Eu falei, esses dias estava conversando com o centro acadêmico, e falei para eles assim, eu queria que a gente fizesse uma reunião geral, todo mundo, estudante e tal, antes do semestre começar. Isso foi antes de eu passar no doutorado, né? Eu já estava com essa intenção agora, mais ainda. Que é pra gente falar de coisa boa. Porque a vida tá ruim.
A vida tá horrivelmente desgraçada, tá todo mundo com a cabeça estragada, porque esse governo não nos dá esperança nenhuma, que a gente precisa mostrar que a gente tem saídas. Vamos conversar e falar de coisa boa. E eu vejo muita gente falando mal do Instagram, aí fala assim, porque o Instagram é uma rede que faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, você fica se sentindo péssimo porque você não é perfeito. Eu não sei que Instagram é esse que as pessoas estão seguindo, sabe? Porque assim, Tá faço seguindo ideia. a pessoa errada, bem. Né? Porque é que assim, eu me nutro sempre. Quem tá no meu Instagram, quem eu sigo no Instagram? Meus amigos, É. algumas pessoas da minha família, não todas, né? Eu Mas também. algumas que eu permito que façam parte disso aqui, porque tem outras que precisam manter distância. E gente que pode trazer conhecimento para mim. Eu consigo aprender todo dia, todo dia. E eu sigo pessoas negras, eu sigo pessoas LGBTQIA+, eu sigo gente da sustentabilidade, né, Gaia e tal. E sigo também pessoas indígenas. E seguir pessoas indígenas mudou completamente o meu olhar, assim, sobre muitas coisas. Então, eu acho que se a gente se nutre daquilo que pode fazer diferença, eu acho que a gente consegue fazer a mudança, mesmo que doa. E eu, como pessoa budista que sou, não posso deixar de relembrar um fato, né, que a gente, enquanto budista, acredita, que é tudo é impermanente. Nada, absolutamente nada dura para sempre. O céu vai cair. E a gente vai se recuperar. E a gente vai viver um tempo de alegria. Mesmo que seja passageiro, mesmo que não seja duradouro, mesmo que seja rápido, mesmo que seja só porque essa graça desse ano caiu. Mas essa agonia, ela vai passar. Eu também. Esse lance de seguir pessoas indígenas também tem mexido muito comigo. Tô até tentando voltar para terapia aqui, porque a questão de relacionamentos deles é completamente diferente, tal, né? E aí tem uma pessoa pedindo aqui, eu gosto muito. Bom, eu comecei seguindo a Sônia Guajajara, depois a Célia Capricha, como que é? Agora eu não vou lembrar tem o nome indígena dela, Caprichaba, que é assim, são as, né, ai, meu Deus, das aldeias, enfim, das populações. Mas, assim, tem a associação, né, a PIB dos indígenas. Tem a Catuma, acho que é Catumaru, o nome dela, é essa que está causando, assim, na minha vida. Mas, assim, tem muitos perfis indígenas que eu sigo e eu posto. Tem várias vezes que eu já fiz posts aqui sobre, e aí eu indico. Enfim, depois, se quiserem me perguntar, eu dou uma pesquisada lá nos que eu sigo e mando também. E aí a gente... aí um vai puxando o outro, né? Um perfil vai puxando o outro. Eu sigo... Eu gosto de recomendar dois meninos. Agora eles estão meio afastados... 3 meninos, na verdade. Eles estão um pouco afastados porque teve uma mídia. Tem a mídia índia. A mídia índia é ótima. Eles estão um pouco afastados porque teve o acampamento Terra Livre, né? E aí trabalharam demais, que são todos comunicadores indígenas, que é Christian Guariú, que é Chavante, que, meu Deus do céu, que essa pessoa é, assim, o trabalho, ele tem um canal no YouTube, que eu já usei várias aulas, e assim, fiquei numa alegria inenarrável, porque no dia 19 de abril, na turma da Escola de Mateus, que é uma escolinha de bairro, esse negócio bobo, e aí a professora passou um vídeo do Christian Guariú, eu achei assim maravilhoso, falando sobre, né, o que são os povos originários. Fechaué, que é Guajajara e a outra etnia dele, não vou lembrar, que é de Brasília, e que assim, tá num movimento de disputa, de delimitação de espaço, e que o marco temporal atrapalha, porque eles migraram dos seus lugares para a construção de Brasília, ocuparam um espaço, esse espaço quase foi tirado deles, porque vocês não estavam aqui antes, vocês chegaram aqui depois, e aí, né, tem todo um processo, e é muito interessante ouvir a história, chama Santuário dos Pajés, eu acho que é o território deles, e... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do menino que eu amo de paixão, que é o menino que é Pataxó, que é aqui do sul da Bahia, que é maravilhoso.
Depois eu te Gente, passo. eu arrumei até Gosto demais um disso. amigo aqui indígena na época, com esse negócio das causas e tal, de apoiar. Mas assim, tem muitos. A Ivy está colocando aqui, a Ivy está contratada como nossa assistente de live. Está contratada. Ela está colocando. Imagina, eu nem falei do Ailton Krenak, porque para mim ele já é, sei lá, né? Até esqueci que. Sim, sim. Assim, eu até esqueço se a pessoa é indígena, o que, que é, porque eu agora comecei. Depois que ele perguntou, eu comecei a lembrar todas as pessoas que eu comecei a seguir nesses últimos anos. E aí tem muita gente. Tem um podcast que o Itaú Cultural patrocina, Mecucrajá chama, é a coisa mais linda. E aí você vai conhecendo as lideranças, porque eles vão chamando as pessoas para falar no podcast. Aí eu comecei a seguir muita gente ali. Então eu não sei de cor. Tem um outro que eu sigo, que ele faz as lives dele são de escuta. Ele é terapeuta. É uma coisa muito legal. Sei. Eu já postei dele aqui, o Birajara, acho que ele chama. Birajá para Sol. É da mesma aldeia desse menino que eu tô escrevendo aqui, que é o Tucumã. Tucumã Pataxó, maravilhoso, maravilhoso. Tem uma outra mulher, duas mulheres que eu sigo indígenas também, que é Geni Papos. Não sei se você tá pronta para essa também é outra. Solta para a cara. Essa mulher aqui, minha cabeça tá dando tilt. Não, impossível. Geni Papos é um negócio assim da desconstrução, da decolonização dos afetos, é uma coisa louca. É louca. Amo, amo, amo. E Márcia não é confortável. Capeba. Márcia Capeba, eu tive aula com ela, eu fiz um curso de ativismo ambiental e justiça climática, e ela foi professora numa das aulas, e ela é poeta, poetisa no caso, né? E é maravilhosa, e hoje ela faz parte de algum cargo, que eu não lembro qual secretaria que ela está, da Prefeitura de Belém. Márcia Capeba, maravilhosa. Maravilhosa, gente. Olha, então. Ô, Dani, olha só, eu preciso sair. Eu também, né? A gente fica 1h30, né? Então é isso. Quem quiser contrata a gente para a gente dar palestra. Tá? E aí, assessora. Né? Já acabou nosso chá, já fica aqui. Eu vou ter um trabalhão agora, porque eu tenho que botar tudo isso aqui na legenda agora. É muita coisa. Então, muito obrigada, minha querida. Estamos em contato, graças a Deus, nosso encontro. E quem quiser saber da mentoria de carreira, me manda direct, eu explico tudo, mando o link, mando tudo, né? Muito obrigada, sucesso nesse doutorado. Quero que você volte a estudar, né? A gente continue fazendo lives aí sobre seus estudos e as coisas que você for estudando aí, pesquisando, tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Eu que agradeço, uma maravilha criar esses laços, construir esses afetos. Vive, muito amorzinho. Amo, amo, amo você. Muito obrigada, meu Cris. Manda um beijo para ela. Assim, sempre que precisar, pode chamar que eu tô aqui. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo pro Matheus, hein, que não veio. Pode puxar que hoje, como a Ana veio para cá, trouxe o filhinho dela, então ela esqueceu que eu existo. Entendi. Tá lá. Tchau, amiga. Tchau. Beijão. Tchau.